Boa noite, vamos para mais uma resenha aqui, Mastermind de Hipnose. Boa noite para vocês que estão aqui na nossa live ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no nosso canal do YouTube ou ouvindo o nosso podcast, a gravação dessa live maravilhosa hoje com uma convidada. E antes de passar a vez da convidada falar, eu quero fazer o nosso agradecimento mais que especial ao Vaca Voa, que tem feito as nossas artes, as artes que vocês veem nas postagens de rede social, maravilhosas. Mais uma vez, obrigada, Vaca Voa. E para você que quer conhecer o trabalho deles, lá no Instagram, @vacavoa, contrate eles para fazer as suas artes, que vão ficar divinas. E hoje a gente recebe aqui a Rafaela Alencar, que vai falar sobre um dos temas mais maravilhosos que eu conheci no mundo da hipnose. Conheci mais ou menos há uns 6 meses esse tema, eu nunca tinha estudado muito profundamente. E Rafa, seja muito bem-vinda ao nosso projeto e à nossa resenha. A palavra está com você. Muito obrigada, Gi, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a presença aí de todos vocês que tomaram um tempinho aí para estarem aqui com a gente hoje. Eu acho que eu vivo repetindo, né? Talvez as pessoas que me acompanham sempre falam assim: meu Deus do céu, ela vive falando a mesma coisa. E eu falo mesmo porque tem que ser dito. Gente, eu agradeço de fato a presença de vocês que estão podendo assistir aqui neste momento, porque acho que o melhor presente que a gente pode dar, né, para alguém é o nosso tempo. E o nosso tempo vale muito, né? Ele é inestimável, ele tem um valor. Aliás, eu ouso dizer até que ele nem tem um valor, a gente não pode nem precificá-lo, né? De uma forma ou de outra. Então, acho que eu tenho que agradecer muito a presença de cada um e aqueles que vão com certeza participar aqui junto com a gente, quem sabe num próximo momento assistindo aí essa gravação. Então, muito obrigada pela presença, Gi, muito obrigada pelo convite. Bom, a palavra é minha, eu já posso começar então? Tá Maravilha. liberado para você, Rafa. Joia, vamos lá então. Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês mais um guia, né? Porque eu gosto muito de ver, também gosto muito de ouvir. Então, eu trouxe para vocês alguns slides, até mesmo para facilitar algumas explicações, fica até muito mais fácil, creio eu, tá? Então, aproveitem aí cada informação, vá anotando as suas perguntas, que no final eu vou abrir aí para dúvidas, para comentários, para críticas e elogios, tá certo? Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a Rafaela Alencar, eu sou psicoterapeuta especializada em hipnoterapia, sou especialista em neuroeducação, neurociência da educação, trabalho na área do desenvolvimento, na verdade, há muitos anos, né? E com toda essa proposta acontecendo, com tantas mudanças na minha vida, eu acabei atingindo aí um marco muito interessante, que foi um marco que eu sempre sonhei, justamente de me tornar trainer na área de desenvolvimento humano e principalmente palestrante internacional. Então eu venho rodando aí o mundo presencialmente e de forma online, treinando pessoas na alta performance mental, um termo que inclusive muitas pessoas não gostam, né? E olha que engraçado, nem eu, mas a gente acaba apresentando para fazer sentido para algumas pessoas. E venho treinando principalmente pessoas de renome para poderem mudar a tua mentalidade, né, o famoso mindset, e poder ressignificar as tuas próprias crenças e trabalhar o que a gente chama aí do seu máximo potencial, né? Mas, na verdade, eu vou falar um pouco mais da minha história, um pouquinho mais para frente, mesmo porque a minha história é a razão pela qual eu estou aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar com vocês. E o tema de hoje, na verdade, é sobre o processo Goulding Sleep Talk, né? Eu não sei se você alguma vez já ouviu falar, mas se você está aqui no Zoom, bate aquelas palminhas lá para eu saber se alguma vez você já ouviu falar, ou fica quietinho se você realmente não ouviu falar, porque aí eu vou ter uma noção, né, de quantas pessoas, pelo menos, alguma vez, em algum momento, pelo menos leram, ouviram, ou assistiram, ou simplesmente ouviram de alguém comentando sobre o Sleep Talk, né? E o que é o Sleep Talk? O Sleep Talk, na verdade, é um processo que deu início, né, criou vida a partir de uma frase
muito específica, que é se você pode imaginar, então você pode se tornar. Da onde surgiu isso daí, né? Surgiu a partir de um conceito, inclusive, que eu aprendi em inglês. Eu até traduzi para o português, fica mais ou menos... depois eu passo para vocês o conceito traduzido, mas fica também numa sigla, só que em inglês fica muito mais bonito, né? A gente chama de white table. O conceito do white table é what you think about, tanto que está errado ali o azinho, então eu ignoro o erro, mas what you think about, you bring about. O que é what you think about, you bring about? Literalmente aquilo que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, que aquilo que você pensa, você literalmente coloca em prática, né? Eu até brinco falando sério, que uma das crenças que eu tenho assim bem enraizadas dentro de mim vai até contra alguns conceitos aí, para não dizer todos, da ideia da lei da atração, né? De que a gente atrai aquilo que emana. E eu até entendo o sentido por trás da lei da atração, até entendo o sentido por trás desse conceito, dessa teoria, enfim, dessa fala, mas eu assumi para mim um conceito completamente diferente, de que aquilo que eu penso, eu literalmente coloco em prática, eu coloco energia naquilo, então eu faço com que aquilo aconteça, né? Eu me responsabilizo por aquilo que literalmente eu penso, através da atitude que eu tomo para realizar algum determinado comportamento ou realizar alguma determinada ação. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda a história do processo do Sleep Talk envolve a ideia do white table, que vem justamente, que nasceu justamente através da frase, se você pode imaginar, você então pode se tornar. Por quê? Aqui está a história real do Sleep Talk, né? O processo do Sleep Talk, ele não foi um processo simplesmente criado do nada. Ele não foi simplesmente escrito, ele não foi imaginado no sentido de, bom, o que será que eu posso fazer para ajudar as crianças no mundo todo e trabalhar aí todo o processo de parentalidade, né, com o pai, com a mãe, para criar esse laço, né, essa conexão pais e filhos. Na verdade, a história do Sleep Talk é uma das histórias mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer, diretamente, inclusive, da boca da criadora do processo, a John Goulding, que é uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso, que teve 2 filhas, Michelle e Teresa, né? A Michelle, como primogênita, ela nasceu super feliz, uma bebê extremamente normal, era extremamente simpática, extremamente empática. Mas as coisas começaram a mudar depois que a sua irmã nasceu, a sua irmã Teresa, cerca de 1 ano depois. A John começou a perceber que a Michelle começou a apresentar algumas dificuldades na fala, dificuldades motora, né, na motricidade fina e grossa. Ela começou a apresentar alguns comportamentos indesejáveis, né, uma agressividade teoricamente sem muito sentido. Conforme ela foi crescendo, ela foi intensificando essas dificuldades dela, ela começou a ter problemas sérios de fala, ela começou a se tornar cada vez mais agressiva, uma menina extremamente estressada, uma menina extremamente raivosa, uma menina extremamente incomodada com tudo, não aceitava não como resposta, não obedecia, e foi um sufoco. Só que essa história levou cerca de 7 anos até que realmente alguém descobrisse o que havia de errado com Michelle. Porque durante todos esses 7 anos, levando a Michelle a diversos profissionais, dentre eles pediatras, neuros, psicólogos, até psicanalistas, educadores, todos eles diziam a mesma coisa para John, que se ela voltasse para casa e se tornasse uma mãe melhor, a sua filha não seria como era. Toda a situação ali da Michelle, à vista dos profissionais, o problema era a parentalidade, era a forma como a John educava a tua própria filha, né? E eu creio que muito do que eles diziam se dava até o fato de o próprio casamento, né, da John com seu primeiro marido, não ser assim tão positivo, né? As pessoas viam que havia muitas discussões, muitas dificuldades entre eles, e as meninas presenciavam isso o tempo todo. Mas a John sabia que, independentemente de qualquer coisa, ainda assim havia algo de errado com a Michelle. E ela sentia isso. Dizem que as mães sentem, né? Que tem aquele famoso sexto sentido, enfim, essa conexão que eu acredito muito. Uma conexão biológica, uma conexão emocional muito grande. E foi depois, então, de tentar uma vida nova saindo da Inglaterra, eles imigraram para a Austrália, e nessa confusão toda, o governo acabou até perdendo os documentos, né, das meninas.
eram obrigadas a serem matriculadas na escola devido às leis australianas. E num golpe de sorte, nesse meio tempo houve até uma separação, né? A John se divorciou, situações pessoais aconteceram, mas o mais interessante dessa história foi justamente no momento em que a Michelle teve que passar por uma nova avaliação com um profissional. E esse profissional era um profissional, inclusive, terceirizado dessa escola australiana. E ele, fazendo todo o processo que a gente chama de assessment, finalmente descobriu 7 anos depois o que havia de errado com Michelle. E Michelle foi diagnosticada com paralisia cerebral, dispraxia verbal, dislexia. Isso tudo acarretou aí naturalmente num QI, num QE, né, coeficiente intelectual e emocional abaixo de 45, que para quem não sabe é um coeficiente bem baixo mesmo, né? E aí começou a luta e toda, não diria a luta, mas eu diria a guerra da John em saber qual seria a batalha que ela iria lutar. E essa batalha tinha tudo a ver com o que ela poderia fazer para ajudar a filha dela. Porque ao mesmo tempo que ela ficou extremamente aliviada por estar certa de que, de fato, havia algo de extremamente errado com a filha, isso pesou muito para ela, porque nesse instante ela percebeu que, em algum momento da vida da filha, ela ia ter que se tornar independente, de uma forma forçada ou de uma forma natural. E aí começou essa correria. No meio dessa história, John conheceu o Jim Goulding, de onde veio o Goulding. E Goulding era o quê? Hipnoterapeuta. Ele estudava hipnoterapia. Naquela época, na cidade onde eles moravam, era até proibido, né? Era uma atividade exclusiva de profissionais médicos e tudo mais. Então, eles literalmente estudavam escondido e tinham que mudar de cidade, numa cidade próxima, onde era aceita, então, a participação e até mesmo os estudos sobre hipnose. Né? Isso a gente está falando lá desde a década de 50 a 60. Né? Então, a gente está pegando uma história aí, já um bom caminho percorrido. E no meio desse processo, junto com o Jim Goulding, eles tentaram buscar, então, a ideia do que eles poderiam fazer para ajudar a Michelle. Porque eles compreenderam que, no fundo, a Michelle apresentava aí todos esses comportamentos basicamente por 2 razões. Por tudo que ela presenciou, por tudo que ela experienciou, por todas as crenças que foram incluídas a ela, né, ensinadas a ela de uma forma direta ou indireta, devido à cultura, devido a principalmente a educação dos pais, ou quem sabe a falta delas, enfim. Mas o ponto aqui é que eles também conseguiram compreender que muito do comportamento da Michelle era só um reflexo daquilo que ela acreditava. E ela sabia que ela era uma menina diferente. Ela sabia que, por ela ser diferente, ela se via diferente e, por essa razão, ela se sentia extremamente excluída do mundo. Ela se sentia completamente rejeitada, porque quando ela queria falar, ela não podia falar, ela não sabia falar. Então, todo mundo falava, mas ela não conseguia se comunicar. Todo mundo andava bem, mas ela não conseguia andar direito. Todo mundo corria, ela não conseguia correr. Ela mal conseguia amarrar, por exemplo, um laço de sapato, né? Amarrar ali o sapato. Então, foi uma situação bem complicada, mas eles conseguiram entender que por trás de todo aquele comportamento, por trás das suas próprias limitações, a Michelle, na verdade, estava apresentando um comportamento que nada mais era do que um reflexo de todo um sistema emocional que ela tinha. E o desafio era, o que fazer com isso então? Afinal de contas, nem o processo de hipnose, principalmente naquela época, funcionou também. Afinal de contas, a Michelle não aceitava nenhuma ordem, tinha tudo que ser do jeito dela, no tempo dela. Fora a dificuldade dela também de compreender algumas coisas, de compreender sugestões, enfim, de seguir algumas diretrizes, de seguir algumas recomendações, ou até mesmo de seguir as próprias orientações, seja lá de quem fosse. E foi quando, num belo dia, passando de volta para casa, eles literalmente passaram com o carro do lado de um terreno onde eles viam passando, onde eles moravam lá perto, né, na cidade. E esse terreno estava vazio e do nada a Michelle simplesmente gritava, e eles não entendiam, e ela gritava, e eles continuavam,
mas não tem nada aqui, o que ela tá gritando? Porque esse ânimo todo? E ela parecia super, super feliz, super extasiada, super animada, e eles não conseguiam entender, porque ela era extremamente limitada na fala. E foi quando, chegando em casa, passou um tempo, saiu a notícia nas rádios de que um determinado circo, que eu nem me lembro o nome agora, ia voltar para a cidade. E naquele momento, então, caiu a ficha neles. Ela foi capaz de se lembrar, com certeza, de detalhes muito nítidos, porque a animação que ela teve é como se ela pudesse ver aquele circo, é como se ela pudesse ver os elefantes, naquela época haviam animais, né? É como se ela pudesse ver o brilho, né? As cores, enfim, é como se ela pudesse realmente, como se ela estivesse vivenciando aquele momento. E foi muito interessante porque nessa época já, praticamente um pouquinho antes da década de 70, foi quando a ciência começou a aprofundar os seus estudos no que hoje a gente já conhece, né? A gente já temos bastantes experimentos, bastantes estudos, muitas teorias, conceitos e tudo mais, em relação ao coma, em relação a pessoas em mesas cirúrgicas, né? Que as pessoas relatavam que quando ou elas saíam do coma ou quando elas voltavam para o seu quarto pós-cirurgia, que elas tinham se lembrado de praticamente tudo que haviam dito para ela ali naquele momento. E naquela época, esses estudos acabaram sendo cada vez mais aprofundados e eles simplesmente aproveitaram a ideia desse estudo e falaram assim, e se a gente fizesse algo parecido? E se, de repente, a gente, de forma proposital, utilizasse essa ideia para fazer as coisas acontecerem? E foi quando eles decidiram, então, pensar em algo, e nesse pensar em algo, juntando, né, o conhecimento que a John tinha sobre educação, aliás, tem sobre educação, e o Jim tinha, porque o Jim hoje é falecido, né, sobre hipnose, todos os estudos ali da mente e tudo mais, eles começaram a aprofundar as pesquisas e decidiram iniciar um teste, que seria trabalhar o que a gente chama aí, né, conceitualmente de mente subconsciente ou mente inconsciente, não importa aí que termo você queira usar, basta a gente entender que é uma forma didática até, né, de explicar. E porque eles entenderam naquele momento, mesmo com as suas próprias limitações, as limitações até físicas da própria Michelle, ela foi capaz de simplesmente ter acesso àquelas sensações como se ela estivesse passando por aquilo outra vez. Ela literalmente teve acesso a uma lembrança sem nenhum resquício. Hoje, talvez você ouvindo isso pode falar assim, tá, mas né? Mas naquela época não, naquela época as coisas eram diferentes. Então, naquele momento eles entenderam que o que estava de fato danificado, né, na Michelle era o cérebro consciente, mas não as tuas lembranças, as tuas sensações, enfim, os registros de fato que ela guardava. Porque por alguma razão eles acreditavam, né, havia-se a crença de que, como havia a crença de pessoas em como elas estavam inconscientes, né, então eram crenças extremamente enraizadas que naquela época foi uma surpresa. E com essa surpresa nasceu o presente do processo Sleep Talk. Eles começaram a fazer testes por muito tempo, isso levou até cerca de quase 4 anos, até eles começarem a ter os primeiros resultados, e foram aos poucos, né, até com o avanço da ciência, juntando e coletando informações para finalizar o que hoje a gente conhece como processo Good Sleep Talk, que é um processo que trabalha com sugestões específicas, né, que foram estudadas, foram testadas e foram comprovadas para trabalhar o desenvolvimento mental da criança, saúde mental, até mesmo o que a gente chama de empoderamento, que é desenvolver algumas áreas, algumas questões bem específicas aí nas crianças, que traz resultados fantásticos. Dentre esses resultados, mudanças psicológicas, emocionais e comportamentais. E a gente vai entender um pouquinho de como que isso funciona, né? Afinal de contas, quando a gente fala do processo Good, a gente está falando, na verdade, de um processo que não foi criado da noite para o dia, que não foi um milagre, não foi uma informação que baixou aqui na cabeça e, de repente, as coisas começaram a existir. E a história do Sleep Talk nos remonta aí até mesmo, acho que é uma informação importante para que todos vocês saibam, que com o Sleep Talk, por exemplo, nós já estamos em mais de 15 países. Recentemente,
teoricamente, de forma recente, ano retrasado, eu consegui levar o Sleep Talk ao Japão. Então, eu acredito que hoje a gente já deve estar aí presente em pelo menos uns 20, 21 países. Isso é muito legal, isso é um marco para a gente. Nós já existimos aí com o processo do Sleep Talk há mais de 45 anos, ou seja, esse processo estruturadinho, com início, meio e fim, com teu objetivo, com cabeça e pé, porque as pessoas acham até às vezes, se você digitar lá, por exemplo, no Google, né? Ou no YouTube e digitar Sleep Talk, você vai dar de cara com várias pessoas falando sobre Sleep Talk. Pessoas que nem sequer são profissionais, não são nem especialistas Good, não fizeram uma formação, não fazem ideia do que estão falando. Muitos deles até tentam explicar a ideia do processo, né? Que basta você dizer coisas positivas. Eu vou até mencionar mais para frente a situação. E, na verdade, não é nada disso, né? O processo, ele foi estruturado para literalmente trabalhar questões muito específicas na criança que vai fazer todo sentido para vocês se vocês continuarem acompanhando até aqui. Então, nós já temos um chão, né? Um chão caminhado, tanto é que o processo vem se desenvolvendo. Nós tivemos mudanças no processo aí de uns 2 anos para cá, porque o mundo vem mudando, né? O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, as dificuldades, os desafios que as pessoas estão enfrentando hoje em dia são diferentes, a gente também vai falar a respeito. Ele é um processo, eu acho que vocês já entenderam um pouquinho, mas também vamos aprofundar aqui. É um método com embasamento científico, né? Ou seja, existem de fato estudos, embasamento teórico, prático, que nos dá todo o embasamento na explicação, na compreensão, né, mais ampla do próprio processo do Sleep Talk em si. Temos também a comprovação empírica do processo. Uma organização de psicólogos foi incumbida para estudar e fazer o experimento, né, ao menos uma pesquisa introdutória em relação ao processo, para que pudesse, de fato, provar, acho que, minha opinião, né, minha crença, enfim, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acho que um dos melhores uma das melhores resultados que a gente pode ter é de feedbacks que realmente foram testados e foram validados, porque os resultados acontecerem, né? Porque as mudanças de fato acontecerem. Então é bem legal, a gente também tem toda a parte da comprovação empírica. Eu acho que ninguém é melhor do que as próprias mães, né, os pais, para darem toda a validação aí do processo. E um processo ele é tão fantástico, ele traz resultados tão incríveis que, se eu tiver tempo, eu até compartilho alguns casos que eu mesmo já atendi, resultados que nossa, quebrou assim milhões de crenças que eu tinha, até mesmo em relação à própria ciência em si. E por conta de resultados incríveis como esse, diversas instituições internacionais, instituições de diabetes, instituições de hipnoterapia, instituições de odontologia, diversas instituições internacionais hoje, por exemplo, endossam o processo do Sleep Talk baseado na formação que a gente entrega, porque eles tiveram resultados com famílias que eles atendiam e precisavam de uma ferramenta adicional ali para buscar alguma ajuda, né, para aquelas crianças, e a John teve a oportunidade de incluir a ferramenta do processo de Sleep Talk, então tivemos resultados fantásticos. Depois eu posso até passar para quem tiver interesse, isso daí é super tranquilo. Então, o processo Good está aqui justamente para mostrar para vocês que não é algo que acabou de acontecer, né, e muito pelo contrário, a gente está espalhando. Quanto mais a gente conseguir espalhar a ideia, né, o conceito, enfim, a ferramenta, a estratégia que o processo do Sleep Talk muitas mudanças a gente pode oferecer com ela. E até mesmo para fazer um pouco mais de sentido do tudo que eu trouxe aqui para vocês, eu queria fazer uma comparação bem simples em relação a uma árvore, né? A gente sabe que as árvores, as plantas, de uma maneira geral, elas envolvem, e são as 3 partes principais que eu quero mencionar aqui. E eu acho que está em inglês, porque não, está em português, tá? Como eu dou palestra em inglês também, eu vivo trocando tudo. Mas então nós temos aqui a parte da raiz, o tronco e os frutos. Vamos entender a seguinte coisa. Vamos entender que a criança é como se fosse uma plantinha. Só que essa plantinha, antes dela crescer e criar, né, recriar outras plantinhas e tudo mais, na verdade, a criança, ela é um fruto de um casamento. Esse fruto,
é o resultado daquele casamento. Só que esse casamento, quando a gente fala do casamento em si, né, nesse momento de agora, nós estamos falando, na verdade, de um monte de coisas invisíveis. Nós estamos falando de valores, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de moral, nós estamos falando de ideias, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de cultura, enfim, nós estamos falando de tudo que envolve o processo de educação parental. E quando a gente fala de educação parental, nós estamos falando justamente de comunicação pais e filhos. E quando os pais se comunicam com seus filhos, eles se comunicam através de palavras, então palavras são verbalizadas, eles se comunicam através de gestos, então a comunicação não verbal acontece, ele se comunica com caras e bocas, ele se comunica através de atitudes, e essa comunicação vai literalmente moldando o mundo em que a criança vive, né? Então, os pais, eles são as pessoas mais importantes. Eles são, na verdade, os primeiros educadores e os responsáveis primários daquela criança. Os pais, para a criança, literalmente são o seu mundo. Eles são vistos como seu porto seguro. Só que olha que interessante, se nós entendermos, né, até a comparação da criança, entendendo como se elas fossem plantinhas, nós entendemos que elas, como frutos, vieram, na verdade, muito antes disso. Antes delas se tornarem frutos, elas literalmente foram alimentadas, elas foram nutridas para serem quem elas são hoje. Ou seja, todo esse processo de crescimento se deu porque a raiz desse fruto são os pais, são as mães. Então, o pai e a mãe começam a nutrir naturalmente do filho desde o momento que a criança já está na barriga da mãe, né? Então, por exemplo, existem estudos, eu acredito, ainda não são consideradas evidências científicas e não vou nem entrar muito no mérito, porque as minhas crenças em relação a questões científicas são um pouco diferentes, mas existem estudos que nos mostram, né, que existe uma tendência e uma possibilidade gigantesca devido à formação da mente, né, do cérebro e tudo mais, durante o processo da gestação, entre o período de 3 a 6 meses, de que essas crianças, que nem crianças são, né, são basicamente feto ainda, elas já começam a ser programadas logo na barriga da mãe, né? Então, através basicamente de 2 fatores que a gente conhece. O fator sons e o fator sensações. E eu posso até classificá-las como uma forma só, sem precisar entrar na ideia mística, holística da coisa, que é falar até mesmo de física, que é a questão da vibração, né? Então, as crianças já começam a ser programadas através dos sons que elas vão ouvindo, as vibrações que elas vão sentindo, as sensações que elas também vão sentindo através dessa vibração. Então, hoje a ciência fala, né, mamãe, cuidado com o lugar que você frequenta, cuidado com que você, como você se alimenta, cuidado da maneira como você se sente, porque isso passa para o bebê. Né? Então, quando a criança nasce, o que antes a gente entendia, e não era muito tempo não, pouco tempo atrás, muitos de nós acreditávamos que as crianças nasciam zeradas, né? Com um computadorzinho mental completamente zerado, e que depois elas iam sendo programadas. Hoje a gente sabe que não, que a criança já nasce com uma pré-programaçãozinha ali, e as coisas vão acontecendo ao longo da educação, ao longo, enfim, do ambiente que ela frequenta, as pessoas com quem ela convive e tudo mais. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente vê a questão da raiz, do tronco, dos frutos, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala sobre o processo do Sleep Talk, nós estamos falando que a raiz representa o pai e a mãe. E que as crenças que eles têm, as ideias que eles têm, os comportamentos que eles têm, os princípios que eles têm, são justamente os nutrientes, justamente a alimentação que eles vão dar para aquela criança. E aquela criança vai crescendo e vai se formando, vai se moldando a esse mundo baseado nas percepções dos pais, baseado nas ideias que eles têm, baseado nessas crenças que eles desenvolvem. E aí que a gente entra no ponto crucial, que é a chave mestra de todo o processo aqui. Quando a gente fala de família, eu vou até fazer uma comparação que eu acho que todos já conhecem, mas vale a pena a reflexão, que quando a gente fala de família, a gente consegue separar hoje em dia, né, o que a gente chama de família antiga e família moderna. E eu não sou a favor nem de uma nem de outra. Eu acredito que tanto em uma quanto em outra existem benefícios, mas existem também comportamentos não muito saudáveis.
Que nem, por exemplo, na família antiga, a ideia, por exemplo, era justamente uma família mais patriarcal, que inclusive é uma família, é o tipo de família da qual eu vim, da qual eu nasci, e que infelizmente continua dessa forma, ou seja, a ideia da família antiga era quanto mais filhos eu tivesse, aquilo era sinônimo de mais braços na lavoura, ou seja, quanto mais braços eu tivesse, melhor para o trabalho, né? E a palavra, na verdade, final, se eu ouso até dizer inicial e final era sempre do pai, era a família patriarcal, né? Então, o pai decidia o que ia acontecer, o que ia comer, o que ia fazer, se ia fazer alguma coisa, se não ia, e a mulher sempre trabalhou muito essa questão da submissão ao teu marido e tudo mais. Então, os filhos eram vistos de uma maneira completamente diferente de como os filhos são vistos hoje. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de família moderna, né? Então, nós temos crianças sendo criadas por mães solteiras, por pais solteiros, ou divorciados, ou numa relação homoafetiva, ou criados simplesmente por avós, ou por pais adotivos. Então, hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Tá bom, Rafa, mas por que você está me dizendo tudo isso? É muito simples, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando literalmente sobre crenças, valores, princípios, ideias, atitudes. Então, o que é importante a gente entender é que a gente precisa analisar a situação do contexto em que aquela família vive para fazer sentido o que essas crenças e o que esses valores, como eles são transmitidos até mesmo a criança, para a gente conseguir entender como trabalhar, então, o processo de ressignificação, que é justamente o que o processo de Sleep Talk faz, mas ele faz de uma maneira diferente, né? Eu acredito que muitos de vocês trabalham com o processo de hipnose e é importante a gente às vezes até percebe que dentro da ressignificação de crenças, né, quebra de paradigmas e tudo mais, a gente percebe que, meu Deus, quantas crenças nós temos que muitas vezes a gente não faz ideia e quando a gente para refletir, nós estamos literalmente repetindo comportamentos de quem? Dos nossos pais. Quantos adultos hoje, que atire a primeira pedra, né? Quem não passou por isso, ou pelo menos quem nunca percebeu isso, vai perceber agora. Quantos de nós adultos não, uma vez ou outra, de repente, tendo alguma dificuldade em alcançar algum objetivo ou alguma tristeza em não ter conseguido atingir determinada meta, às vezes a gente percebe, a gente cai na real que, na verdade, no fundo, a gente estava correndo atrás de algo que nem era aquilo que a gente gostaria. Mas a gente entrou no fluxo de precisar fazer aquilo porque internamente nós estávamos pedindo, implorando por atenção. E essa atenção, olha que loucura, a atenção dos pais. Inconscientemente, a gente faz muitas coisas esperando a aceitação dos outros, quando, na verdade, a única aceitação que, no fundo, a gente espera são dos nossos próprios pais. Porque em algum momento lá da sua infância, lá, em algum momento da sua vida, você se sentiu completamente rejeitado, você se sentiu completamente não amado, que envolve justamente a questão das crenças que a gente está conversando, né? E quando a gente fala dessas crenças, quando a gente começa a perceber como adulto as crenças que a gente tem, ou que a gente aos poucos vai quebrando, ou novas crenças que a gente vai adquirindo, o quanto nós ainda estamos, e eu acredito que está tudo bem, né? Está tudo bem a gente sempre relacionar essas coisas e ter um vínculo com os pais, porque eu acho que isso vai ser para o resto da vida, mas a sacada disso tudo é entender e fazer os pais entenderem, principalmente, que todo o processo do filho, quando ele fala que o filho tem algum problema, né? Porque quando o pai busca você ou busca um profissional, seja ele médico, seja ele psicólogo, seja ele dentista, seja ele terapeuta ocupacional, não importa quem ele seja, ou até está conversando com um vizinho, pode reparar, para o pai e para a mãe, quem tem problema é o filho. E olha que legal. Não é o filho, são eles, porque os filhos são reflexos dos próprios pais. E esse é o momento em que a gente precisa entender que, na verdade, o comportamento que as crianças, muitos comportamentos que as crianças apresentam, chamados aí, né, rotulados de birras, de ansiedade, de separação, temos aí, sei lá, TDAH também é um rótulo, não deixa de ser um rótulo. Existem várias coisas que podem ser trabalhadas ali dentro
trabalhadas dentro do TDAH, questões como agressividade, como bullying, como timidez, medos, fobias, traumas, problemas de fala, problemas de alimentação, questões de xixi na cama, de ecoprese, seja o que for. Muitas questões como essa têm vínculo emocional. E esse vínculo emocional nada mais são do que feridas abertas, feridas dessas crianças que, por alguma razão, crenças que foram instaladas de alguma maneira, através de uma experiência, através de uma fala, através, enfim, de alguma situação, criaram nelas essa feridinha, porque ela começou a se sentir de um jeito ou de outro rejeitada, ela começou a se sentir não amada, ela começou a se sentir incompetente de alguma forma. E quando a gente tem contato com os pais, porque o processo de toque não é sobre, na verdade, atender as crianças, porque muitas pessoas acham que não é, na verdade, o Sleep Talk é sobre atender os pais. Então, quando a gente fala em resolver, ajudar a desenvolver as crianças, antes de pensar em desenvolver as crianças, nós precisamos pensar em desenvolver os pais. Nós precisamos pensar em quebrar as crenças dos pais. Nós precisamos focar a nossa atenção justamente em quem são os pais, para que eles comecem a trabalhar essa nova raiz, essa nova alimentação, esses novos nutrientes, primeiro dentro deles, para depois pensar na questão dos filhos. Então, aqui que vem a ideia, né, a ideia central de todo o processo de TikTok, que é trabalhar a formação de crenças, que é trazer essa consciência de que existe uma forma, que existe inclusive a explicação do porquê que as crianças se comportam da maneira que se comportam, que não é normal uma criança sair, se jogar no chão e sair correndo na sala, batendo na cabeça, ou fazer, enfim, esgoelar no supermercado. Existem diversos fatores que afetam isso, né? Até dando um exemplo bem simplório, mas muito real. A criança está em casa e, de repente, ela não quer fazer a lição de casa e os pais começam a cobrar ela da lição de casa e ela fala que não, porque ela não quer largar aquele videogame. E aí, no meio de toda a situação, começa a briga, começa a discussão e você vai, e você vai, e você vai. E nessa discussão acalorada, o pai e a mãe com um monte de coisa para fazer até o talo, mais uma atividade apareceu, então a gente precisa ir no mercado, e aí faz o quê? Pega a criança, leva a criança para o mercado, mas aí vai para o mercado, já são praticamente 9, 10 horas da noite, um horário que a criança, por exemplo, deveria estar dormindo, e aí ela chega lá completamente cansada. Quando ela chega lá completamente cansada, ela é botada no carrinho ali de supermercado. Quando ela é botada no carrinho de supermercado, ela já chega ali, como eu falei, ela já estava cansada, ela chega com uma penca de luz na cara dela, né? Isso já vai interferindo em todo o processo do organismo dela, e aí colocam ela naquele bendito daquele carrinho para ela calar a boca, e aí ela já começa a ficar incomodada, e aí nesse ficar incomodada, a mãe já dá um chega para lá, nesse chega para lá, ela já está ficando cada vez mais irritada, e aí para tentar amenizar a situação, quando ela menos percebe, ela está passando no meio do corredor, e na altura dela, afinal de contas, o carrinho foi desenhado com esse objetivo, né, para você colocar a criança na altura das coisas do supermercado. E aí você está andando com ela no carrinho do supermercado e ela começa, mãe, eu quero, e aí o que ela recebe? Sempre não. Não porque hoje não dá, não porque isso não presta, não porque não e ponto. E aí pronto, aí quando ela começa a ter o seu ataque de birra, já é tarde demais. Afinal de contas, olha quanto tempo ela aguentou. E aí, a coitadinha, né, da criança, a coitadinha da criança ainda leva um esporrão na frente de todo mundo, porque ela fez uma birra na frente de todo mundo, e aquela mãe que não consegue lidar com os seus sentimentos naquele momento, dá um esporro na frente de todo mundo, afinal de contas, ela não quer que ninguém pense que ela não sabe educar a própria filha. E aí, nesse processo todo, eles voltam para casa, a criança já está exausta, e ela passou por diversas comprovações, diversas crenças foram enraizadas ali naquele exato momento. Então, quando a gente fala sobre comportamento da criança, a gente precisa entender que por trás disso tudo existem diversos fatores. E o fator principal são sempre os pais. Eles são literalmente os interceptores, aqueles que vão literalmente dar o primeiro passo para alguma coisa. Afinal de contas, toda a vida ali da criança está circundada em volta deles.
né? Eles são as primeiras pessoas que tomam determinadas atitudes, determinadas ações, determinadas decisões. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar e gosto muito de ensinar aos pais é justamente a ideia do ciclo da mudança, que muitas pessoas talvez conheçam como ciclo de resultados, ou ciclo do comportamento, formação das crenças, enfim. Então, a ideia é que o pai e a mãe precisam começar a entender que quando a gente fala de ciclo, não existe início, meio e fim. O ciclo, onde ele é afetado, todo o restante é afetado também. Então, se ele se comunica de uma maneira negativa com aquela criança, se ele fala alguma coisa, se ele verbaliza alguma coisa, se ele tem alguma atitude negativa, se ele tem algum gesto completamente corrosivo, completamente, vou até usar uma palavra um pouquinho fora do contexto, mas vocês vão entender o conceito, perigoso, ele vai gerar no filho dele todo um processo, e esse processo é que, acredito que muitos de vocês saibam, que a comunicação vai gerar pensamentos. Esses pensamentos vão gerar sentimentos, esses sentimentos vão gerar ações, essas ações vão possivelmente se formar em crenças, afinal de contas, essas ações vão gerar determinados resultados, né? Isso é muito comum nós fazermos, né? Nós estamos ali cansados e nossa casa está uma bagunça e você tem que trabalhar e você começa a trabalhar e quando você vê as coisas não estão funcionando bem e por conta de toda aquela situação ali naquele ambiente, aquilo já começa a te corroer, mas eu devia ter feito aquilo, eu devia estar fazendo aquilo e você teoricamente está ali conversando com o seu chefe ou fazendo o seu trabalho, sua cabeça está em outro lugar. E aí esse pensamento já começa a se transformar em sentimentos, aquele negócio começa a te corroer, e aí você fica extremamente estressado, você fala alguma coisa pro chefe que não deveria, ou joga alguma coisa no chão para tentar soltar a sua raiva, e aí outras atitudes vêm, e no final das contas, quando você tem aquele resultado que não era o resultado que você desejava, você fala assim, eu sabia, eu sou inútil, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? E esse ciclo vive se repetindo. E é justamente o que os pais fazem com os próprios filhos, né? Quantos pais falam assim, cala a boca, moleque. Isso não é, você está chorando, você não é um menininho ainda, você não é um bebezinho, que coisa é essa? Ou do tipo, caraca, moleque, você é surdo, eu não falei para você não pegar isso daí, que se você deixasse isso daí cair, que ia não sei o que lá, olha, porque se você não se arrumar agora, se você não vier agora comigo, eu vou te deixar em casa. Tudo isso, tudo que os pais fazem, né? Frases que eles dizem, até principalmente frases ambíguas ou, enfim, com uma dualidade, as crianças não têm essa facilidade de compreensão, né? Aí eu posso até entrar na ideia mais científica, a questão do neocórtex das crianças não é ainda desenvolvido completamente como nos adultos. Então, quando a criança passa por situações como essa, em que com certeza, assim como eu passei, você deve ter passado inúmeras vezes, e não necessariamente você vai lembrar de todas elas, mas certamente você passou. O que acontece logo depois de tudo isso, o problema com a criança é que tudo que é dito nesse sentido, tudo que é feito para ela nesse sentido, vai direto para algo bem específico que não é novidade para vocês em relação, eu vou até pular esses slides, daqui a pouco eu volto. Ô, meu pai, cadê você? Não, vamos para frente, aí eu volto para cá. Olha, eu dando spoiler aqui. Tudo isso vai direto para o nível de identidade da criança. Então, quando ela passa por situações como essa, ela começa a entender que aquilo que está acontecendo tem a ver com ela. Ou seja, se a mãe fala assim, vem logo, porque se você não vier, se você não vier a tempo, você vai ficar aí sozinho, cria nela um sentimento do quê? De abandono, de rejeição. Então, isso vai direto para o nível de identidade daquela criança. Está mexendo com quem ela é. E a única coisa, na verdade, que vai acabar criando uma ferida tão grande, tão aberta nela. E aí eu vou ter que voltar tudo de outra vez, vocês vão me perdoar, mas não tem importância. Então, e aí, quando a gente fala sobre isso, deixa eu até tirar vocês desse lado, vamos para cá, pronto. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender que esses tipos de comportamentos, né, que as crianças acabam apresentando, e quando eu falo de crianças, aí vão até mais ou menos 11, 12 anos de idade, que é uma idade média que a gente trabalha o processo de TikTok, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente fala de crenças, eu gosto muito de mencionar o que o Aaron Beck falava, né? O Aaron Beck, conhecido como pai da terapia cognitiva comportamental, ele basicamente divide as crenças em 3 crenças principais, né? Que ele chama de crenças centrais, que aí é o desamparo, o desvalor e o desamor. Então, as crianças, elas vão acabar se encaixando entre umas 3, né? Então, as crianças, por
por serem afetadas no seu nível de identidade, elas, toda vez que essas situações acontecem, elas vão desenvolvendo crenças de incompetência, crenças de rejeição, crenças de abandono, crenças de solidão, crenças de desvalor, porque elas acham que elas não inconscientemente falando, né, elas não são merecidas, afinal de contas, mamãe só me ama, papai só me ama se eu tiro nota 10, porque se eu tirei nota 8 não é suficiente. Não, mamãe só vai me amar se eu comer tudo que tiver no meu prato. Então, isso vai criando diversas crenças nas crianças, mas a gente pode entender, né, eu trouxe aqui para vocês, para a gente entender de uma forma mais simples, mais objetiva, que todas essas crenças vão se encaixar de uma forma ou de outra, basicamente nas crenças centrais. Ela não vai se sentir amada, ela vai se sentir completamente desamparada, ela não vai sentir que ela tem valor. E olha que coisa, as pessoas mais importantes na vida dela, que ela tem ligação e ela sabe que ela tem ligação, né? Conscientemente, logicamente, analiticamente, ela não sabe explicar, mas a criança sabe que ela tem ligação ali com o pai e com a mãe. Por quê? Porque eles são o porto seguro, ou pelo menos deveriam ser o porto seguro. Mas não o porto seguro baseado na ideia que eles têm, na percepção que eles têm, mas na entender como que funciona a percepção que os próprios filhos têm em relação a essa situação. Em relação a como que meu filho se sente. Né? Como que é para uma criança? Porque eu sei que criança, quando nasce, não vem com manual. Eu sei disso. Eu nunca, em nenhum momento, eu falei que criar uma criança é fácil. Mas é importante nós entendermos que as crianças nascem e se a criança nasceu, e independentemente de eu ter planejado a situação, a gravidez ou não, eu estou agora no momento de ser mãe daquela criança. E eu preciso entender que, poxa, a criança tá saindo de um lugar quentinho, gostoso, escurinho, para um lugar que, de repente, ela vê luz para tudo quanto é canto, que começa a dar palmada nela, que ela começa a ouvir um monte de barulho que antes ela não ouvia na mesma intensidade, ela começa a experienciar coisas que ela não havia experienciado, e ela simplesmente tem que nascer aprendendo as coisas, né? Então, ela nasce para que o pai e a mãe possam mostrar para ela como o mundo funciona, mas de uma forma sempre, quando possível, embora a gente nunca vai ser perfeito, eu acredito que a perfeição, né, na parentalidade é um desafio, eu nem sei se isso acaba sendo possível, mas buscar compreender como que se dá esse processo de desenvolvimento, como que se dá esse processo de evolução, de crescimento da criança, como que se dá o processo de desenvolver essa saúde emocional, esse sistema de crenças da criança, para que essas situações possam ser evitadas num momento ou em outro, né? Para que a gente comece a treinar os pais a perceberem que muitas das atitudes que eles têm vão literalmente contrário a um desenvolvimento positivo dessa criança, né? E eu gosto de trazer muito um exercício, eu não sei como é que eu estou de tempo, eu até perdoo falar tão rápido assim, o meu pensamento é muito mais acelerado que a boca, mas eu gosto muito de um exercício que foi, inclusive, um exercício que a Gi participou, que foi o feedback que ela acabou nos dando, né, o depoimento lindo dela. Infelizmente, eu não vou fazer aqui com vocês, porque levaria praticamente 1 hora e meia. Então, eu tenho muita coisa para passar para vocês. Mas a ideia é o seguinte, vocês já entenderam que a criança é o fruto e a raiz é o que dá alimento para esse fruto crescer, né? Então, quem dá esse alimento, quem nutre a criança são os pais. Então, vamos entender da seguinte maneira. Vamos pensar na Michelle, que todo mundo já conhece agora a história da Michelle. Se vocês fossem, né, ou o pai ou a mãe da Michelle e pudesse dar a ela um presente, sendo que esse presente seria um dom emocional, ou seja, seria um presente emocional, uma emoção ou um sentimento que você pudesse dar a ela para que ela tivesse condições emocionais de trabalhar a tua agressividade, de trabalhar a tua teimosia, de trabalhar, enfim, a tua raiva e todos os sentimentos negativos. Eu te pergunto, que presente você daria a ela? Talvez venha para você, sei lá, calma, eu coloquei inclusive aqui calma, talvez venha para você atenção, leveza, eu coloquei alguns outros aqui, como por exemplo, confiança, resiliência, segurança, equilíbrio, obviamente amor. A ideia aqui é fazer com que os pais entendam exatamente como a criança está hoje, como que a criança se sente hoje, né? Como que a criança enxerga os teus pais.
Porque a criança enxerga os pais de uma maneira diferente como os pais enxergam os filhos, né? Então, dentro aqui da calma, do equilíbrio, da resiliência e qualquer outro presentinho, talvez, que você pudesse dar a Michele, a pergunta que eu faço é o seguinte: para que a Michele pudesse desenvolver o senso de calma, por trás da calma, deve existir uma outra emoção presente. E que emoção seria essa? Eu coloquei aqui, só para fazer sentido para a gente, o equilíbrio. Legal, então para a Michele se sentir calma, é importante que ela tenha, por trás da calma, o senso de equilíbrio. Mas para que ela desenvolva esse senso de equilíbrio, uma outra sensação precisa existir por trás desse equilíbrio. Eu diria resiliência, mas para que a Michele se sentisse resiliente, pudesse desenvolver o senso de resiliência, uma outra emoção deveria estar por trás, alimentando todo esse processo. No final das contas, o que a gente vai cair é justamente no que a gente chama de amor. Mas existe um tipo de amor muito mais específico, principalmente quando se traz a ideia de pai e mãe, que é o que a gente chama de amor incondicional. E eu sei, talvez para você, na sua crença, seja algo banal, seja algo tipo, sabe quando a gente fala assim de o meu eu interior, né? Muitos de nós não gostamos disso, e tá tudo bem, mas ele existe. A ideia, né, principalmente na teoria, é muito fácil, o amor incondicional. O que é amor incondicional? É um amor sem condições. É aquele amor que eu amo meu filho, apesar de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Mas quando a gente fala de amor incondicional e a gente faz esse exercício com os pais, principalmente, os pais começam a entender que as coisas não funcionam bem assim. Afinal de contas, quando eu falo para o meu filho que é muito bem, filho, olha, não, mas você tem que comer tudo que está no seu pratinho, porque aí se você comer tudo que está no seu pratinho, aí você pode jogar videogame. Ah, então minha mãe só me ama se eu comer tudo que está no meu prato. Ou, pô, cara, eu não te ajudei. A gente não estudou, né, colega? Eu não te ajudei, filho, a estudar. Como que você tirou essa nota na prova? Ah, então o papai só me ama quando eu tiro 10 na prova. E aí, quando ele derruba um copo, a primeira coisa que ele ouve, no mínimo, né, porque eu não vou descer aqui o escalão, a primeira coisa que ele ouve é: você é surdo, moleque? Quantas vezes eu vou ter que repetir que essas coisas não se faz? Você tem que me obedecer, porque é assim, ponto. Então, quando a gente traz a consciência, né, de volta aos pais, eles começam a perceber que, de fato, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Muitas coisas. E que a ideia, né, uma das necessidades muito grandes que a criança tem é justamente ter dos seus pais essa segurança. Mas para que a criança possa desenvolver exatamente tudo isso que eu apresentei para vocês e todos os outros presentinhos que vocês dariam à Michele, qualquer outro sentimento, como eu mencionei, atenção, leveza, seja o que for, sabedoria, discernimento, o raio que o parta, não importa. Tudo isso só seria possível, principalmente no caso da Michele, se a Michele tivesse desenvolvido o senso do amor incondicional. E não foi desenvolvido. E normalmente não é desenvolvido. Então, uma das maiores deficiências nas crianças, um dos maiores desafios quando ela demonstra ter esses determinados comportamentos, na verdade, é a ausência de se sentir verdadeiramente amada, de se sentir valorizada, de se sentir rejeitada. Porque sabe o que acontece? E a gente faz isso com os nossos amigos até hoje, viu? Com certeza não vai ser novidade para você. Teu amigo tá chorando, seu amigo tá chorando, mas você fala assim: pô, cara, você tá chorando por quê, meu? Por causa disso, isso aqui tão... Pô, um negócio tão pequeno desse jeito. Ai, que coisa besta, você tá chateado com uma coisa dessa? Porra, na verdade, em outras palavras, você tá querendo dizer o quê? Que ele não deveria se sentir chateado porque aquilo é pequeno demais? Não, né? Não dá. Assim não dá, gente. Tá? Então, é exatamente o que o pai e a mãe faz. Então, quando a criança chora, ela vai acabar chorando ainda mais, porque o que ela precisa é de compreensão. Ela não precisa de ninguém que simplesmente faça exatamente o sentimento que ela já está tendo, que é um sentimento de eu não consigo, de um sentimento de incapacidade. Aí o pai vai lá e dá um teco na boca do moleque, porque homem não chora. E aí ele é obrigado a guardar o choro.
E aí fica difícil a situação, né? Eu só acho. Fica bem difícil. Então, o que o processo do Deep Talk faz com toda essa informação? Cara, ele vai desenvolver basicamente um dos três pilares, três pilares foi ótimo. Três pilares mais importantes que a gente entende para um desenvolvimento emocional até que saudável, né? Que é o que a gente chama de resiliência emocional, autoestima e autoimagem positiva. Eu gosto bastante de trocar a ideia da autoimagem positiva por autoconceito positivo. E veja bem, quando a gente fala de resiliência, autoestima e autoconceito positivo, nós estamos falando que com autoestima, com resiliência e tendo um autoconceito positivo, nós temos a capacidade de desenvolver a habilidade da calma, da tranquilidade, nós temos a habilidade de desenvolver o senso de autoconfiança, de autossegurança. E isso muda o que na minha vida? Muda tanta coisa que se eu falasse para você agora, será que você se sente 100% seguro de fazer tudo que você faz hoje? Eu acredito que não. E eu tanto acredito que não, que se você tivesse o senso de se sentir seguro e extremamente confiante em tudo que você faz, você teria alcançado objetivos que até hoje você não alcançou. Que você teria curado feridas que até hoje você não curou. Que você teria cicatrizado essas feridas que até hoje você não cicatrizou. E que parece que você só vai cutucando, 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 vai remediando, vai adiando e as coisas só vão ficando para trás, né? Então, a ideia aqui é justamente que uma pessoa que tenha uma autoestima elevada, uma autoestima equilibrada, que tem um autoconceito positivo de si e que sabe lidar com as suas emoções de uma forma tranquila, de uma forma mais equilibrada, ela simplesmente tem a capacidade de enfrentar os desafios da vida com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade, com muito mais calma, com muito mais sabedoria, com muito mais discernimento. É uma pessoa que, se ela for xingada, se ela for ameaçada, ela vai ter a capacidade de ter um controle emocional muito mais interessante, muito mais importante, vamos dizer assim, para conseguir lidar com aquela situação. Então, veja bem, como seria você hoje se você literalmente se visse numa situação em que você tivesse um autoconceito positivo sobre si mesmo, que tivesse uma autoestima, né? A famosa história da autoestima inabalável, e se considerasse resiliente o suficiente para não se sentir ofendido nas situações, para não perder o controle em outros momentos e em cair aí em depressão, ou isso, eu já deixo claro para ninguém me entender errado. Isso não é sinônimo de fraqueza, tá? Muito pelo contrário. Não quero dizer que uma pessoa em estado depressivo é uma pessoa fraca, não. Mas, com certeza, ela não tem determinados recursos que talvez você, que não tenha passado por um processo depressivo, tenha. E esse é o ponto. Quais são os recursos mentais, né? Os recursos emocionais, como anda o seu sistema de crença emocional, principalmente, que te traz a capacidade e a habilidade de lidar com as dificuldades que você enfrenta hoje em dia, né? E se hoje você não se considera com uma autoestima boa o suficiente, não tem um conceito positivo sobre si mesmo, como seria se você, nesse momento, então, desenvolvesse isso? Que coisas na sua vida mudariam? Que coisas na sua vida seriam diferentes? Que objetivos você, com certeza, alcançaria que hoje você não alcança? E é justamente sobre isso o que o processo do Deep Talk faz. É justamente esse é o processo. Quem é você quando você se olha no espelho? Você é o tipo de pessoa que precisa que os outros falem bem de você para você se sentir bem? Você precisa estar num relacionamento em que a pessoa precisa te elogiar para que você se sinta bem? Ou você é bem consigo mesmo apesar de qualquer coisa, em qualquer situação? E se você parar para pensar bem, talvez a tua resposta vai ser exatamente igual à minha, porque a gente vive num processo de evolução, a gente vive num processo de desenvolvimento. Mas aí a pergunta que eu faço é: quem é você quando você se olha no espelho? E vou ainda mais fundo, vou cutucar ainda mais. Quem é você quando você fala que você é o hipnoterapeuta ou que você é um pronterapeuta e que você ajuda as pessoas, ajuda as pessoas a transformarem as suas vidas? Como anda a sua vida para você se sentir capaz de transformar a vida de alguém? E como seria se você se desenvolvesse o suficiente, se você trabalhasse o seu famoso eu interior, se você desenvolvesse o próprio autoconceito positivo e tocasse uma outra vida, né, um outro ser humano
nesse processo seu de desenvolvimento? Que resultados diferentes você alcançaria? Isso porque eu nem fiz a pergunta se você acha que você foi incondicionalmente amado por seus pais quando criança. Isso porque eu nem fiz essa pergunta ainda. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre criança, na verdade a gente está falando sobre você, a gente está falando sobre mim, nós estamos falando sobre nós. A criança nunca morre, essa é a verdade. A criança está aqui sempre dentro da gente, querendo aceitação, querendo visibilidade, querendo credibilidade, querendo palmas dos nossos pais. E que a gente acaba, na verdade, só desviando o caminho por onde ele vai. Às vezes você está esperando do teu amigo isso, às vezes você está esperando isso do teu sócio, às vezes você está esperando isso do teu chefe, às vezes você está esperando isso da tua namorada, do teu namorado. E isso acontece. Então, quem é você quando você se olha no espelho? Né? E aqui a reflexão que fica, principalmente em relação às crianças, é para os pais. Que tipo de pai você é, ou que tipo de mãe você é, que agora com toda essa informação que eu acabei de compartilhar com vocês são capazes então de entender o porquê que o teu filho, ou até falando isso para um atendimento, tá? Porque tudo que eu estou falando para vocês, eu faço isso nos meus atendimentos, eu ensino isso na formação internacional do Sleep Talk. Então, quem é esse pai? Agora, nesse espelho, você enxerga a si mesmo ou você enxerga o seu filho? Agora você consegue entender que um é reflexo do outro. Então, antes de querer pensar em trabalhar o teu filho, pense em trabalhar tu mesmo, brother. Tá bom? E aí, quando a gente fala do processo de Sleep Talk, eu também quero trabalhar com vocês, quero compartilhar com vocês o que envolve todo o processo de Sleep Talk. Como que ele funciona, né? Como que ele é aplicado? Que diferença isso faz na mente da criança? Como que o processo simplesmente se dá? Não vou entrar no mérito, mas eu só colhi alguns exemplos para vocês de estudos que embasam, de novo, a compreensão do processo de Sleep Talk. Então, quando a gente fala de embasamento científico, nós estamos falando que o embasamento é um alicerce. O embasamento são os estudos, são os conceitos, enfim, são as informações, experimentos, artigos e tudo mais que embasam a ideia do processo de Sleep Talk. Mesmo porque com que a gente mais se preocupa é justamente com o resultado. E é o que justamente ele traz. Então, só para vocês terem uma noção um pouco mais específica, né? Que tipo de assunto, por exemplo, embasa o processo do Sleep Talk? Então, nós temos conceitos da neurociência, da hipnose. Nós temos estudos, né, dentro do processo do Sleep Talk que envolvem a neuroplasticidade, a formação reticular, os ciclos do sono, as frequências cerebrais, o processo de autossugestão, né? Muitos de vocês com certeza devem conhecer, psicologia positiva, conceitos da própria psicologia. Então, existem muitas coisas que embasam, e eu trouxe inclusive uma das explicações, é uma das explicações que eu mais gosto, é uma das informações que eu mais gosto dentro da ideia do processo do Sleep Talk. Mas vale também eu mencionar, como eu comentei com vocês logo no começo, que existe a comprovação empírica, mas para mim, a única coisa que vale, na verdade, é nenhum papel, é nenhum experimento, e sim os resultados que as mães e os pais sempre nos dão internacionalmente, né, de forma mundial aí, de mudanças que elas relatam em relação aos filhos aplicando o processo de Sleep Talk, né? Que se eu fizer, vou fazer uma comparação bem injusta, mas a ideia é a mesma, né? É como se o processo de Sleep Talk não é hipnose, já mato essa pergunta agora, para quem tiver essa dúvida, mas a ideia é justamente essa, tanto que a similaridade entre ambos é a questão da sugestão. Tá? Mas a forma de se fazer, o que envolve o processo é completamente diferente. Então, é interessante, por isso que eu trouxe para vocês uma explicação. E dentro de uma forma mais simplória, de uma forma mais básica, de uma forma até um pouco mais lúdica, a gente transformou uma questão mais científica no que a gente chama de teoria do chapéu ou teoria da cartola. A teoria da cartola ela vai explicar de uma forma mais tranquila, mais fácil, de mais fácil entendimento, de uma linguagem mais simples, como que o processo de Sleep Talk funciona, principalmente dentro do cérebro, quando a criança está adormecida. Então, já vou dar para vocês um spoiler. Esse spoiler é o seguinte: nós temos aqui o nosso córtex cerebral.
Quando a gente fala do nosso córtex cerebral, nós estamos falando dos nossos lobos, né? Dos nossos lóbulos. E cada lóbulo tem basicamente as suas funções. Então, a gente está falando aqui de funções de motricidade, funções de aprendizagem, funções de sensibilidade, de emoções, enfim, tudo que envolve literalmente o nosso processo cerebral, tá bom? Só que existe ali uma formação, eu vou até pegar aqui a canetinha do Zoom. Existe aqui uma partezinha, né, na parte central da nossa cabecinha, que a gente chama de formação reticular. O que é a formação reticular? A formação reticular é como se fosse uma agregação de fibras e neurônios que tem o propósito de justamente, enfim, tem várias funções, mas dentre elas o que tem tudo a ver com o processo intelectual que eu quero compartilhar com vocês é a regulação, né, do ciclo sono-vigília, a questão da atenção seletiva, a questão da sensibilidade, dos reflexos motores, isso tudo que acaba sendo ativado pelo que nós conhecemos sobre o sistema ativador reticular ascendente. Então, o que ele faz é justamente ativar todas essas áreas do nosso córtex, aliás, do nosso não, da criança, né? Mas é ativar as áreas dos lobos, né? De todo o processo, de todas as partes do córtex cerebral, para que eles recebam, então, essas informações e essas informações sejam processadas e, através do processamento dessas informações, aquela situação, no caso do sleep talk, aquela mudança acontece, tá certo? Como é que eu tiro aqui agora a minha canetinha? Pronto. E aí, quando a gente fala do sistema ativador reticular, para ficar mais fácil até para explicar para vocês, porque o meu objetivo aqui hoje não é entrar claramente na parte mais científica, mas vocês vão ter essa oportunidade, quem sabe. Vamos lá. Próximo. Fica mais fácil para trazer aqui para vocês exatamente a explicação, só que de uma forma mais lúdica para vocês. Então, imagina a seguinte situação, né? Nós temos aqui o chapéuzinho, que vai representar aí o que a gente chama de cérebro consciente, só para seguir uma literatura um pouco mais diferente, tá? Para entender que o consciente da criança, naquele momento do processo, ele não vai estar presente da maneira que nós conhecemos, ele vai estar presente de uma maneira diferente. Aquela anteninha ali, ela representa exatamente a formação reticular, mais especificamente o sistema ativador reticular ascendente. E a cabeça vai representar o que a gente chama conceitualmente, didaticamente, de mente inconsciente, tá bom? Então, a ideia é que a gente consiga, através do processo sleep talk, ativar a antena, ou seja, ativar o sistema ativador reticular ascendente, para que durante esse processo, né, no momento de ativar essa antena, a criança, por receber um sinal sensorial, um estímulo sensorial, ela vai ter um reflexo motor. E através desse reflexo é quando a gente tem a resposta, né, de que realmente aquela criança entrou na frequência cerebral, na onda cerebral que a gente quer trabalhar. Que, pasmem vocês ou não, muitas pessoas falam que é feito durante o sono REM, né? Eu não sei de onde o povo tirou essa informação. Não tem nada a ver com o sono REM, mesmo porque trabalhar principalmente nessa estrutura, no sono REM, não é nem um pouco saudável, tá? O sono REM, ele tem a sua importância no processo de ciclo de sono e frequências mais profundas como o delta, por exemplo, e o sono REM, afinal de contas, a gente divide basicamente em duas categorias, né? Para quem não sabe, o sono não REM e o sono REM. E o ciclo de sono, um ciclo de sono refere-se a alguns estágios. Algumas literaturas mencionam 4 estágios de sono, tá? Que vai aí desde a sonolência até a parte do sono REM, e outras literaturas mencionam aí cerca de 5, às vezes até 6 estágios de sono. Então, um ciclo representa isso. E esse um ciclo varia em torno aí, no adulto, né, de 90 minutos a 120 minutos no ciclo de sono. Então, um adulto, em média, passa de 4 a normalmente 6 ciclos do período de sono. As crianças variam muito de acordo com a idade, então muita a variação que existe em relação às crianças. Mas a ideia, então, é que a gente, através dessa resposta motora, a gente sabe, então, que o nível de consciência ainda está ativo.
que é onde a gente quer trabalhar, nas frequências basicamente entre alfa e teta. Mas, Rafa, como é que a gente vai saber que realmente as coisas funcionam dessa forma? Como eu falei para vocês, o processo ele foi testado. Então, baseado na idade, baseado na dinâmica familiar, baseado no sono da criança, a gente consegue determinar um período de tempo em que o pai e a mãe vai esperar até que a criança entre num sono, espere esse processo, né, esse tempo específico e inicie o processo da antena para começar, então, a inclusão das sugestões, que é justamente o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, quando esse estímulo sensorial aparece, então é hora de iniciar o processo das sugestões. Esses xizinhos que vocês estão vendo representam as crenças limitantes, as crenças negativas, enfim, a programação pré-existente já na cabecinha da criança. E a mãe e o pai vão incluir novas sugestões. E essas novas sugestões vão ser trabalhadas com o propósito de desenvolver aquela tríade que eu mencionei para vocês, mas de uma maneira diferente, visto que o processo Sleep Talk trabalha em fases. E cada fase tem o teu objetivo. Por isso que eu acho um absurdo quando as pessoas acreditam que o processo de Sleep Talk, primeiro que ele é feito quando a criança está dormindo. Não, sim, é feito dentro do processo do ciclo do sono. Mas se a criança, por exemplo, entrar num processo profundo, né, entrar ali numa frequência delta, por exemplo, que já é um estado de sono profundo, perde-se a consciência corporal, por exemplo, dificilmente alguma sugestão vai de fato trazer efeito, porque não existe ali o nível de consciência necessário para que a criança receba essas sugestões e essas sugestões sejam consolidadas através do sistema ativador reticular ascendente, principalmente dentro do período do sono REM. Então, o sono REM ele vai consolidar essas sugestões, por isso do processo funcionar também, tá bom? E aí, logo em seguida, deixa eu mudar vocês de lugar aqui. Pronto. E aí, logo em seguida, nós temos o quê? As sugestões que vão aos poucos sendo incorporadas e vão substituir essas crenças negativas anteriores, que ao longo do tempo, através do processo de aprendizagem que o Sleep Talk utiliza, que é a associação e a repetição, então, através da associação e através da repetição, o processo de Sleep Talk acontece. Então, ele tem, vamos dizer aí, né, de uma forma bem, de uma forma até brincando, de uma dupla eficiência, né? Então, o processo de aprendizagem através do Sleep Talk acontece por associação e repetição. E aí, ao longo do tempo, essas novas sugestões vão sendo aceitas, elas vão substituindo as crenças negativas anteriores, vão dando novo espaço a um sistema de crenças completamente específicos, né? Ressignificados. E aí a gente, então, finalmente tem essas sugestões aceitas, essas afirmações são aceitas e cria-se na criança um novo sistema de crenças, né? Principalmente um sistema de crenças emocional. Então, quando a gente fala do processo de Sleep Talk, como eu mencionei para vocês, o processo ele envolve 3 fases. 3 fases que cada fase tem o seu objetivo. Então, a fase 1 a gente chama de fase da fundação. A ideia da fase da fundação é começar a trabalhar as crenças voltadas para as crenças centrais de desamparo, desvalor, desamor. Então, ela vai começar a desenvolver na criança o senso de resiliência, o senso de autoestima, o senso de autoconfiança, vai começar a desenvolver calma, vai começar a desenvolver segurança, vai começar a desenvolver o autoconceito positivo da criança. Então, vai começar a trabalhar o que a gente chama de amor incondicional, que é a crença principal de todas as outras para uma criança. Logo após a fase da fundação, a gente já passa para a fase da ponte, que é a segunda fase. Essa fase da ponte é uma fase que a gente vai trabalhar principalmente comportamentos e reações emocionais, crenças que estejam vinculadas por alguma razão ou outra a sensações de ansiedade, sensações de rejeição, também sensações de medo. Então, questões, por exemplo, de traumas, medos, fobias, tudo que vincula exatamente esse processo de resultado que está muito mais vinculado a outras reações emocionais do que propriamente dito o amor incondicional, são trabalhados na fase da ponte. E na fase 3, a gente tem a fase dos específicos, tá? A fase dos específicos vai abordar comportamentos específicos. E comportamentos específicos, eu posso até me referir, por exemplo, a hábitos.
né? Então, o hábito não necessariamente ele tenha, por exemplo, um vínculo emocional com aquilo que foi trabalhado na fase 1. Então, essa é a hora que a gente vai trabalhar esse comportamento específico, porque ele aborda, na verdade, crenças completamente variadas. Talvez através de um hábito, talvez através de uma outra crença que foi desenvolvida, que foi criada, que foi aceita na mente da criança. E para todas essas 3 fases, o processo ele foi estudado e foi criado sugestões específicas para serem utilizadas. Então, pelo amor de Santo Cristo, não existe isso de você ensinar para o pai de não, basta dizer coisas positivas. Cara, o que é positivo para você pode não ser positivo para mim. E o que é positivo para o pai pode não fazer diferença para o filho, e às vezes pode até criar um processo contrário. Eu tenho pais que me procuram até hoje, desesperados, porque ouviu na internet que bastava falar coisas positivas, e sabe o que aconteceu? Não, primeiro que tem que ser feito no sono REM. Aí o camarada foi lá, fez, não sei como também que ele descobriu que era sono REM, mas enfim. E aí ele pegou, fez, começou a fazer o processo no sono REM, começou a falar, misturar um monte de sugestão, um monte de meleca lá, e aí sabe o que aconteceu? Muitos pais entraram em contato comigo desesperados, porque ou o comportamento do filho piorou, ou porque o comportamento simplesmente, o efeito foi transferido, então ele parou de fazer xixi na cama, mas ele começou literalmente a morder tudo que ele via pela frente. Muitos pais reclamaram também, reclamaram, né? Só achavam que estavam reclamando, que eles estavam mais desabafando do que reclamando. Mas eles começaram a ficar extremamente preocupados, porque as crianças começaram a ter distúrbios do sono, aí eu fico me perguntando, porra, da onde que veio tudo isso? Né? Então, é um processo simples? Sim. É um processo extremamente simples de aplicar, extremamente simples de fazer, extremamente simples de se aprender. Mas existe todo um estudo por trás. Existe toda uma comprovação, independentemente da crença que você tenha, existe toda uma comprovação, ele funciona. Só que existe uma forma certa de se fazer. Né? Às vezes você acha que você está sendo super bacana com o teu colega, com o teu amigo, ou com a tua namorada, com o teu esposo, seja com quem for, quando você bate a mãozinha ali nas costinhas dele e fala assim, pô, cara, eu tô aqui com você, deixa eu te dar um abraço, e aí você cria ali naquele momento uma âncora fantasticamente negativa nele, e você acha que você está arrasando ali, né? Então, não é sobre dizer qualquer coisa, não é sobre dizer coisas positivas, é sobre entender o que envolve as crenças dessas crianças para fazer sentido quais são essas sugestões que devem ser ditas, por quanto tempo e por qual razão, tá? Então, isso tudo, obviamente, se você tiver interesse, a gente fala sobre isso depois, mas eu ensino isso na formação internacional, tudo bem? Para você atender pais do mundo todo. Então, agora que já fez com certeza muito mais sentido para vocês tudo o que eu estou dizendo em relação ao Sleep Talk, a gente consegue entender quando eu até apresento, né, em workshops, em palestras, seminários, congressos, para onde eu vou, o que eu chamo de casos atendidos, né? Então, nós temos literalmente diversos casos que já foram trabalhados, já foram desenvolvidos, já foram até resolvidos com o processo de Sleep Talk. Né? Então, nós temos crianças dentro do espectro de autismo, crianças com dificuldade de concentração, crianças com birras, crianças em situações de transtorno pós-traumático, crianças, enfim, com agressividade, crianças adotivas, tudo que vocês imaginarem é capaz que a gente já tenha trabalhado, tá? Então, a gente tem tido resultados, assim, muito fantásticos mesmo, porque a gente não faz ideia de quais são as crenças que envolvem essas crianças. Só um minutinho. A gente não faz ideia de quais são as crenças que envolvem, que estão presentes ali no sistema de crenças da criança e tudo mais. Então, é muito bacana quando a gente vê que a gente recebe diversos feedbacks de diversas situações dos pais, para coisas até que a gente não imaginava. Eu tive até um caso, eu acho que eu vou ter que até escolher um por conta do tempo, mas teve até um caso que eu mesma atendi, que o menino, ele tinha um diagnóstico, né, de autismo moderado e tudo mais, e em menos de 2 meses de aplicação do processo Sleep Talk, ele simplesmente eu pedi para que a mãe o levasse para ser diagnosticado outra vez, porque ele começou a apresentar mudanças drasticamente absurdas, de forma positiva, eu estou falando. E ele começou, literalmente, ele tinha problemas de motricidade, ele tinha problemas na fala, ele tinha problemas seríssimos de alimentação, problemas seríssimos em relação à ansiedade, ele tinha medos e fobias, assim, absurdos, era uma criança extremamente difícil de lidar, de cuidar. Eu não vou entrar em determinados
exemplos aqui por questões pessoais da família e tudo mais, de confidencialidade e tudo mais. Mas com essas mudanças todas, eu me questionei se ainda assim, diante daquela situação, ele ainda estaria dentro do espectro. E surpreendentemente, a gente teve o resultado que não. Né? E o médico, o profissional responsável, ele até falou assim, olha, eu acho que você é até antiético, mas eu vou ser obrigada a te falar que o profissional que o diagnosticou certamente errou no diagnóstico, e a mãe sabia que, na verdade, estava tudo certo. Então, tem coisas que acontecem que são incríveis. Teve um caso internacional também que o menino era a mãe e o padrasto, e os dois iniciaram o processo de sleep talk, e essa criança já era um menino teoricamente feito, ele tinha 8 anos na época. Um belo dia ele acordou depois, não me lembro agora de quanto tempo de processo, ele levantou da cama, ele saiu da cama, ele foi direto para a cama da mãe, isso era de manhã, e a mãe estava fazendo não me lembro o que lá no quarto dela, e ele sem falar nada, ele simplesmente ficou na frente dela, e a mãe perguntou o que foi, filho, ele não falou nada, ele virou de costas, ele tirou a blusa. Naquele instante a mãe descobriu que por anos ele havia sido abusado e batiam nele, e no final das contas, quem era que fazia isso era o padrasto. E ele não teve coragem até então, ele não teve autoestima suficiente, ele não teve, enfim, sei lá que crença que eu posso colocar aqui para ele, o suficiente para que o deixasse confortável em compartilhar com a mãe o que estava acontecendo. Então, nós temos, assim, casos muito interessantes. Eu estava até conversando aqui com a Gi, que por alguma razão meu computador deu um pau antes do nosso início, e ele acabou comendo alguns slides que eu fiz. Se eu conseguir achar aqui, eu até compartilho com vocês vários feedbacks de prints que a gente tem, só para vocês terem uma noção de que tipo de resultado que o processo de Deep Talk traz, porque ele vai trabalhar 360 graus aquela criança. Ele não vai trabalhar exclusivamente naquele ponto, mesmo porque o processo de Deep Talk não é terapia. É um processo que eu chamo até ele, né, de programa de desenvolvimento emocional, porque ele vai trabalhar justamente na ressignificação de seja lá quais forem essas crenças dentro da mente da criança. E isso é fantástico, né? Ups, aqui a propaganda não vem agora. Então, a ideia aqui, gente, deixa eu passar esse slide aqui, porque eu acho que tem os meus contatos. Então, a ideia de todo o processo de Sleep Talk é poder, antes de trabalhar com a criança, trabalhar com os pais. É poder dar aos pais uma segunda oportunidade, uma segunda chance de desfazer os possíveis danos que foram causados por eles mesmos, através de palavras, através de atitudes, enfim, seja lá no que for. Tá? Então, essa era a informação que eu queria trazer para vocês. Eu peço milhões de desculpas pela agilidade aqui da minha fala, mas eu espero que eu tenha trazido informações suficientes para te fazer refletir sobre tudo, não necessariamente sobre as crianças, porque não é sobre as crianças, né, exclusivamente. Quando a gente fala de criança, nós precisamos entender que existe a figura dos pais. Então, eu espero que tenha feito sentido, eu espero que tenha valido a pena o seu tempo aqui com a gente hoje. Aqui estão os meus contatos, daqui a pouquinho eu vou dar a primeira oportunidade de vocês tirarem as dúvidas, enfim, fazerem comentários, e aí eu menciono para vocês outras informações de como você pode conhecer o processo e se você tem interesse em se tornar um profissional internacional especialista GUD. Então, Gi, a palavra é sua. E muito obrigada pela oportunidade, viu? Rafa, nós agradecemos demais a sua presença aqui, por trazer esse tema para os nossos seguidores, para os alunos que estão aqui acompanhando. E eu vou passar para o Lu. Lu, você tinha uma pergunta, pode fazer para a Rafa. Microfone aberto. Bom, Rafa, eu tenho algumas, mas antes de mais nada, eu queria agradecer, porque eu achei um conteúdo muito bacana. Eu já trabalhei algumas vezes com crianças e vários momentos que você falava ali, eu identificava exatamente o pilar principal, que assim, o problema não está na criança, o problema está no pai, que passa aquilo para a criança, mas nem sempre a gente vai ter a oportunidade de trabalhar o pai. E o Sleep Talk, eu acho que vem muito nessa pegada, para você poder trabalhar com a criança alguns fatores e dar essa segunda oportunidade para o pai corrigir aquilo que ele fez. Então, parabéns, porque você fez essa apresentação com uma maestria gigantesca
e muito bem, gostei bastante. Mas, indo para as perguntas agora, para a gente não perder tanto tempo mais, eu tenho uma pergunta que eu acredito seja mais simples, que eu até vi que o Adalberto colocou aqui, que é parecida com a minha, tá? Que é assim, você falou para mim, falou para a gente, na verdade, que tem uma idade limite ali, né? Que são 10, 12, 13 anos ali para se trabalhar com Sleep Talk. Mas existe idade mínima, por exemplo, não, só pode fazer a partir de 1 ano de idade, ou 0 dias, 0 horas, 0 minutos, saiu da barriga da mãe, dormiu a primeira vez, já dá para se usar. Muito bacana a sua pergunta, e eu, por alguma razão, eu sempre esqueço de mencionar, mas vocês sempre acabam me lembrando ali durante o Tira Dúvidas. E respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva, quando a gente fala de idade, a gente fala 0 anos, né? A mulher grávida, ela já pode iniciar o processo Sleep Talk. E aí eu falo por quê. Eu estava conversando com o Ed e com a Gi antes de vocês entrarem, que é o seguinte, a gente consegue atuar com o Sleep Talk. A gente consegue ensinar o processo do Sleep Talk aos pais em 3 modelos diferentes, basicamente. A gente consegue trabalhar no modelo preventivo, que infelizmente a nossa cultura brasileira parece não ter muito interesse nesse tipo de modelo, né? Que seria o modelo de vamos trabalhar o processo do Sleep Talk para começar a desenvolver já as crenças positivas mais ideais ou mais saudáveis para o nosso filho, para que ele não tenha que passar pela situação que a gente vê que as crianças hoje em dia passam, tá? Então, esse modelo preventivo, ele varia aí basicamente da mulher grávida, independentemente. Ela soube que ela tem o filho, gente, entenda que se não existe a bendita da evidência científica, eu tô um pouco me lascando para isso, com todo respeito. Por quê? Porque a ideia não é só sobre ter ou não ter evidência científica de algo, né? Se a criança, se o feto ele é capaz de compreender alguma coisa. Mas se a gente entende que o nosso corpo é de fato energia, então o fato de eu literalmente trabalhar o processo de toque, ainda que aquela criança não entenda a linguagem, ela vai entender a linguagem depois, ela vai desenvolver o processo da linguagem depois, mas ela vai compreender o quê? As emoções. Então, através dessas emoções, através dessas vibrações sonoras, através das vibrações sensoriais, aquele feto ele vai ser capaz de se sentir confortável ali onde ele está. Né? Mas é aquilo que eu falei, baseado em alguns estudos, a gente consegue até compreender, né, até aceitar que já no 3º mês de gestação, a gente já consegue trabalhar nesse modelo. Mas quando a mãe, por exemplo, ela acabou de descobrir que ela está grávida, deu mais ou menos 1 mês, eu falo, mamãe, mal não vai fazer. Então, comece a trabalhar. Né? Se com 6 meses de vida da criança, a gente já sabe que realmente já existe uma formação um pouco mais completa, então por que não trabalhar antes? Já começa a trabalhar. Então, desde mulher grávidas, a gente já consegue trabalhar. E aí, eu não sei se surgiu alguma pergunta aí no meio, mas por que a gente trabalha o Sleep Talk com uma idade mais ou menos máxima entre 12 e 13 anos de idade? Porque, primeiro, por questão mesmo do neocórtex, tá? Que ainda não é completamente desenvolvido nas crianças menores. Quando começa a chegar nessa idade, as coisas já estão praticamente formadinhas. E aí tem uma outra questão, que quando o sistema ativador reticular ascendente é ativado, ele é ativado com uma percepção diferente. Então, por exemplo, se você tentar fazer isso com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, a tendência é que você leve um estímulo sensorial, um reflexo motor com um tapa na cara. Por quê? Porque a atenção seletiva, que é uma das funcionalidades, né, do sistema ativador, inclusive, vai acionar a informação de perigo. Porque possivelmente a crença que você esteja ali instalado que seja informação presente. Então, ele entende que se algum barulho em casa acontecer, se alguém me tocar enquanto eu estou dormindo, alguma emergência, algum perigo aconteceu. Então, esse é um dos principais, não vou me aprofundar em todos eles, mas esse é o principal motivo, a principal razão para a gente compreender o porquê que o Sleep Talk ele tem uma idade máxima. Mas a idade mínima, eu diria aí, desde a mulher grávida. Tanto que eu atendo mulheres grávidas e é muito interessante o relato que elas dão. Eu não estou grávida, não fui grávida para ter essa noção, mas elas relatam que elas sentem mudança no corpo. É como se elas sentissem uma leveza que elas não sabem explicar. Enfim, de novo, é emoção, é sobre sensações. Então é isso aí.
Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, é assim, tudo que é provado cientificamente hoje, alguns tempo atrás, nunca Não nem era, tinha sido exato. estudado. Então, não é porque não é Exatamente. comprovado que não se dá para usar, né? Vou muito nessa linha. E uma pergunta que eu trago aqui, eu tenho a minha opinião, eu tenho mais ou menos o que eu acredito, tá? Mas eu recebo muito essa pergunta e muito cliente, e chega isso adulto falando comigo, vem com essa indagação, que é assim, é, aí não seria no caso de criança, tá? E aí eu acredito que você já tenha respondido essa pergunta, mas mais para reforçar, porque eu tenho certeza que alguém que está assistindo no YouTube ou aqui presente já se fez essa pergunta e já tentou algum tipo disso. É possível se aprender algo enquanto dorme? Na visão de estudo sobre o sono que você tem? Porque eu acho, eu tenho uma Você visão tá me muito coisa. colocando na fogueira, hein, Luciano? Não, só um pouquinho. É porque, assim, eu já vi vários estudos e eu já acompanhei várias coisas, e, na minha opinião, não se dá para aprender. Você pode até ter uma pequena absorção enquanto você está começando a dormir, quando você está começando a acordar, e achar que aprendeu alguma coisa, porque você lembra de 2, 3 palavras, na minha opinião. Né? Justamente porque a mente era feita ali para desligar, tem todo um processo e tudo mais. Mas você que estuda muito mais essa questão de sono do que eu, talvez possa embasar melhor o que eu acho, ou chegar e falar assim, você tá errado, toma essa e tá tudo bem. A gente só coloca ele na fogueira e sai correndo. Vamos lá, então. Bom, primeiro de tudo, vamos contextualizar algumas situações. Quando a gente fala, é muito simples quando a gente julgar, né? Tudo que a gente fala é a nossa opinião. Então, quando a gente fala assim, na minha opinião, não é possível aprender, aí eu fico me questionando. O que é aprender para você? Começa por aí. O que é o conceito de aprendizagem para você? Porque se você está querendo dizer que aprender significa que eu não sei nada de matemática e eu vou acordar no dia seguinte sabendo fazer cálculo matemático, é uma coisa. Agora, na minha concepção, tanto que eu sou especialista em neurociência da educação, eu ensinava pessoas, né, grupos VIPs, inclusive, de vários estados do Brasil, principalmente, a aprenderem inglês através do processo de hipnose e através da aprendizagem acelerada. E um dos módulos, inclusive, era não necessariamente do sono, porque não era esse nome que eu dava, mas a ideia era justamente essa. Por quê? Sim, é possível. Não no conceito que você está querendo, talvez, que eu tenha entendido, tá? Nesse conceito de eu não sei fazer isso e aí eu vou aprender a fazer isso enquanto eu durmo. Não. É na ideia de que se você utilizar as frequências cerebrais, a ideia dos hertz, né? Afinal de contas, quando a gente fala de frequência cerebral, nós estamos falando de hertz. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, na frequência alfa, na onda cerebral alfa, nós estamos, na verdade, num processo já de relaxamento. Então, é muito mais fácil você, por exemplo, aprender no estado alfa, que é um estado de relaxamento, do que no estado beta, com a sua frequência, por exemplo, vibrando em torno de... Gente, pelo amor de Santo Cristo também. Quando eu tô falando de vibração, essas coisas, nada contra, tá? Acho super legal também, mas eu não estou falando de física quântica, de lei da atração. Não, eu estou falando literalmente de estudos neurocientíficos, tá? Então, quando eu falo de vibração, porque quando a gente está em estado beta, que é basicamente o nosso estado acordado, tá? Esse estado acordado, ele varia, os hertz variam. Quanto mais alto os meus hertz, é porque possivelmente eu devo estar num processo de agitação, de ansiedade e tudo mais. Então, conforme eu vou abaixando, eu vou acessando outras ondas cerebrais. Então, por exemplo, se eu acesso a onda cerebral de alfa, eu já tenho uma facilidade muito maior de absorção de informação. Quando eu acesso, por exemplo, o teta superficial, não necessariamente o teta profundo, eu continuo em estado de relaxamento, mas o estado de relaxamento ainda mais profundo. Então, nesse estado de relaxamento, o meu senso analítico, o meu senso crítico, as minhas emoções exacerbadas possivelmente não existirão. Mas eu consigo manter o meu nível de consciência ativo. Olha que legal. Nós temos um grupo. Eu vou ficar te devendo essa, mas tem um grupo de pessoas, principalmente monges, que eles têm a capacidade de entrar na frequência, por exemplo, de delta plenamente conscientes. Mas isso requer o quê? Requer prática. Existe também o que as pessoas chamam de sonhos lúcidos, né? A ideia é justamente essa, vocês
Ao mesmo tempo, é como se você estivesse dormindo, mas existe um nível de consciência. É o mesmo conceito do processo de Sleep Talk. A criança está dormindo, mas quando a gente fala dormir, existe um ciclo de sono. E quando a gente fala de ciclo de sono, existem estágios do sono. Então, existe o estágio da sonolência, existe o estágio do sono leve, existe o estado do sono moderado, o sono profundo, existe o sono REM, que são os estágios que a gente está falando. Então, quando a gente fala de aprendizagem durante o sono, é muito vago, percebe? Se eu falar para você, dá para aprender, por exemplo, no estágio do sono profundo, eu diria para você, porra, dá. Eu só não sei fazer, mas é possível. Por quê? Porque eu não tenho a prática necessária. Mas é super possível você conseguir manter um nível de consciência ativa enquanto você dorme. Isso que é interessante. Mas quando a gente fala dormir, as pessoas imaginam que eu estou lá dormindo e que eu capotei e que eu perdi o senso do mundo. Não. Mesmo porque quando você inicia o teu processo de sono, quantos de vocês aqui ainda ouvem as coisas lá de fundo? Né? Vocês ainda estão situados do que está acontecendo. Você ouviu alguém abrir a porta, você ouviu alguém falar alguma coisa, e aí chega um momento que você perde a percepção consciente do teu corpo, que é normalmente o que acontece em frequência delta. Então, por isso que eu falo, depende do conceito que você entende sobre aprendizagem. Então, se você, por exemplo, tem o objetivo de aprender mais rápido, de forma eficiente, nada melhor do que você acessar frequências cerebrais que vão trabalhar um processo de relaxamento físico e mental, porque a absorção do conhecimento vai ser muito maior. E isso só é possível também porque na formação reticular, você tem a ativação do sistema ativador reticular, que tem como uma das suas funções regular o seu ciclo sono-vigília. Uma outra função que ele tem é ativar o seu estado de atenção seletiva. E é plenamente possível você ativar a sua atenção seletiva no estado de relaxamento. Então, de uma forma mais simples, embora um pouco prolongada, até mesmo um pouco científica, respondendo a tua dúvida, nesse conceito de aprendizagem que eu apresentei, sim, é possível. Entendi. Não, é um pouco diferente. Eu achei magnífico, não tinha visto por esse lado, e realmente é relativo, né? Depende do que você Muito. cogitar como aprendizado. A pergunta que mais vem para mim é sempre relacionada à língua. Eu posso usar um método para aprender inglês enquanto que eu durmo? Para mim, eu até gosto muito da ideia do sonho lúcido, de você usar para treinar algo que você começou a aprender acordado. Então, um momento que durante o sono você usa para reforçar aquilo que já está na sua mente, entendeu? Isso eu acho muito bacana e isso eu acredito muito. Mas na questão de, igual você falou, aí a gente vai entrar em depende do que considera. E até tal ponto a gente pode considerar que dá, talvez daquele ponto em diante não, ou talvez aquele ponto dê, mas a gente não saiba como também. Exato. Então foi bacana. Isso é isso mesmo. Mudou um pouquinho aqui, virou uma chavezinha. Gostei bastante. Bom, eu vou voltar para a Gi, tá? Porque a gente está com um horário bem legal. Eu achei sensacional, então não sei se a Gi quer marcar com você uma segunda vez para você voltar aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. Dá para aprender bastante coisa, né, Gi? Eu gostei bastante. Mas só gratidão da minha parte, Gi. Passo a bola para você aí. Rafa, incrível. E aqui eu vou te convidar agora para você retornar uma próxima vez, porque foi extremamente enriquecedor. Até para mim, que já tinha visto essa palestra mesmo, né, que foi lá no Hipnoday, e cada vez a gente aprende um pouquinho mais. E agora eu deixo para você um tempinho aqui para você falar sobre o processo Goulding, para você falar sobre o seu trabalho e reforçar suas redes sociais para que as pessoas venham a te seguir. Joia. Não vou tomar o tempo de ninguém, na verdade vai ser bem rapidinho mesmo, porque eu acho que eu espero que tenha ficado claro o suficiente sobre as informações que eu trouxe para vocês, espero que tenha sido interessante o suficiente para pelo menos buscar, perdão, que
fazer com que vocês pensem de uma maneira diferente, né? E quebre, de repente, alguns paradigmas que talvez vocês tenham. Então, focado no processo Sleep Talk, na verdade, eu represento, né, até de forma legal, aqui em toda a América Latina, o processo Sleep Talk. E se você, porventura, se alguma coisa do que eu disse fez sentido, e você gosta de trabalhar com adultos, você tem interesse em oferecer uma ferramenta, uma estratégia adicional de trabalho, que você tem interesse em começar a oferecer algum serviço online, que você possa atuar mundialmente em diversas línguas que você fale, e que você tenha o propósito a missão, né, de transformar a vida das pessoas, sendo essas pessoas os pais e através deles a vida de seus próprios filhos. Se fez algum sentido para você, então você está super convidado a participar da formação internacional Gould, né? A formação internacional Gould é um treinamento que você recebe uma certificação internacional para se tornar um especialista Gould, para ensinar os pais o processo do Sleep Talk. Então, nós vamos ter, inclusive, a próxima formação, a vaga de julho já se esgotou, já demos até início ao treinamento. Nós vamos ter a próxima formação em setembro. Eu vou pedir até para que o pessoal aqui da minha equipe, que eu acho que já deve ter alguém conectado aí, vai lançar para vocês no chat essas informações das datas. E para você se cadastrar, para você pelo menos receber alguma informação, descobrir como é que funciona, porque eu não quero tomar o tempo de vocês, basta você cadastrar, então, o seu nome, seu telefone, seu e-mail, no link que vão enviar aí para vocês no chat, tá? E com todo o agradecimento do mundo, a gente vai incluir, inclusive, os interessados numa lista VIP, para vocês receberem as informações antes de todos e receberem um valor promocional de pré-lançamento para a turma de setembro, com mais de 10 bônus aí inclusos, bônus, inclusive, que envolvem e-books, que vocês podem distribuir para os pais, envolve processos de minisséries e workshops, e envolve mentorias VIPs também. Então, tem muita coisa bacana e você está super convidado, basta você preencher aí essas 3 informações que eu falei. Se você quiser deixar algum recadinho só para nos lembrar que você veio através daqui, embora esse link seja exclusivamente do convite que eu recebi de vocês para estar aqui hoje, então sinta-se super à vontade. Se você quiser conversar comigo, acesse as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Facebook e o meu Instagram. Por conta do problema do computador, eu acabei pegando um slide antigo, mas tem também o YouTube, que a gente está reiniciando todo o processo por causa do rebranding do processo Sleep Talk. Mas entre em contato via WhatsApp, fala com a minha equipe se você quiser um contato direto meu, me manda um inbox, me manda um privado lá no Instagram, é um direct que eu vou ter o maior prazer do mundo de poder conversar com vocês, tá bom? Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, a toda a equipe, ao Ed, Luciano, a todos vocês que ficaram até o momento de agora, todos vocês que estão assistindo nesse momento, onde quer que você esteja, eu quero agradecer imensamente a tua presença e dizer que alguma coisa que eu espero de coração, que alguma mínima informação tenha feito sentido um pouquinho para que possa mudar a tua vida, mudar a tua visão de mundo, principalmente das pessoas que você atende, para você fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque às vezes basta uma única chavinha virada para você realmente conseguir transformar a vida daquela pessoa através da sua vida, que é uma vida extremamente importante, uma vida extremamente abençoada. Então, gente, muito obrigada, gratidão por dia de hoje. E, Gi, seu convite está super aceito, tá bom? O palco é teu agora. Muito obrigada, Rafa, por participar conosco aqui. Com toda certeza, a gente vai te trazer de volta aqui, aí para fazer um monte de perguntas, porque bastante gente deixou perguntas aqui no chat, até pelo tempo. Hoje a gente vai guardar essas perguntas e numa próxima a gente faz aqui. Eu agradeço a cada um que participou aqui online, ao vivo. Deixo o meu abraço para cada um de vocês que também está assistindo no YouTube ou ouvindo o podcast. E lembrando que na quarta-feira temos outra resenha. Dessa vez a gente vai falar sobre os canais representacionais, como eles influenciam na hipnose. Nos vemos na quarta-feira e até mais. Opa!